Rafa, você vai ter que ir pra lá agora um pouco. É. Que eu vou falar aqui. Tá. Deixa eu fazer. Hã? Oi. Tá dando pra ouvir? Deixa eu aumentar o áudio aqui. Tá bom o áudio? Tá dando pra ouvir? Nós vamos falar sobre o sentido da vida. O que a organização tem a ver com o sentido da vida? Tudo. Tá dando pra ouvir? Obrigada, minha pequena casa de madeira. Elaine. Lacraia. Oi. Vamos passar um rolho. Sentido da vida. Então vamos lá. Eu vou começar agora porque depois eu deixo ele salvo, né? E fica 24 horas e a gente depois sobe no YouTube. Eu vou falar. Então nós vamos falar sobre o sentido da vida e o que a organização tem a ver com o sentido da vida e como que a gente encontra o nosso sentido da vida através da organização e vice-versa, né? Como que uma coisa leva a outra e como que a gente consegue encontrar esse sentido no dia a dia, né? Bem, o sentido da vida o que é o sentido da vida? O sentido da vida é a interpretação que a gente faz do relacionamento meu relacionamento e o relacionamento com o mundo, né? Isso é o que faz o sentido da vida, que é o meu relacionamento comigo, com o mundo, com as pessoas que estão à minha volta, né? Quem sou eu? Se alguém perguntar assim, Tatiana, quem é você, né? Porque essa é sempre e vai sempre ser uma pergunta infinita, né? Quem sou eu, o que eu faço aqui, por que estou aqui e assim por diante, né? Então aí o que eu vou responder quando me perguntam assim, quem é você, quem sou eu, né? Aquela frase de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Aquele que sabe muito, né, sobre as pessoas, sobre as coisas, ele pode ser até uma pessoa que pode se dizer assim, instruída. Mas aquele que se compreende, aquele que sabe quem é você, essa pessoa tem a sabedoria, né? Ela consegue ter uma visão maior das coisas, ela consegue controlar os seus impulsos na hora das adversidades e assim por diante. Tá? Quando alguém pergunta para você assim, quem é você, o que você, né? O que a gente vai fazer? A gente vai falar assim, ó, eu sou a Tatiana, sou arquiteta e assim, trabalho com faxina, tenho uma empresa de limpeza, sou casada, tenho 3 filhos, sim, e assim por diante, né? Eu vou falando quem sou eu e as coisas que eu faço e qual é o sentido da minha vida, o que eu tô fazendo aqui, de onde vim, para onde vou e assim por diante, né? Então, muitas vezes, a gente não sabe qual é o sentido da vida da gente, por quê? Porque a gente não tem um plano, porque a gente não tem um propósito, porque a gente não tem uma linha de pensamento. O que acontece hoje em dia? O que está acontecendo hoje em dia? Por que antigamente era mais fácil
a gente ter o controle das coisas e hoje está mais difícil. Porque hoje em dia nós estamos sendo controlados e a gente não sabe, né? Geralmente, né, as pessoas, né, a filosofia fala muito isso, também a sociologia fala muito isso. As pessoas, geralmente elas precisam de ter algo que seguir, né? Elas precisam ter ou um ídolo, elas precisam ter assim algo, elas estão em busca de algo que está além de nós. A gente nem sabe do que a gente está em busca, mas a gente está correndo. E você vê como que o acelerador ele está cada vez mais rápido, a gente está cada vez mais colocando o pé no acelerador e a gente não sabe por quê. Hoje em dia, a gente acha que hoje em dia, quem tem tempo para curtir a família, quem tem tempo para fazer uma ginástica, quem tem tempo para ler livro, quem tem tempo para ficar à toa, hoje em dia isso aí não é mais tão precioso quanto antes, né? Antigamente a gente sentava lá fora, a gente sentava com os vizinhos, a gente sentava e conversava e a gente trocava ideias, isso era uma interação. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente senta, pega o celular e vai no feed de notícias que está muito mais rápido, é muito melhor, porque a gente entra e sai a hora que a gente quer e a gente não precisa ter essa interação. Então, o que está acontecendo hoje? A gente está correndo e a gente não sabe para onde a gente está correndo. E a gente não sabe de quem a gente está correndo, a gente não sabe para onde a gente quer chegar. Por quê? Porque muitas vezes é uma falta de organização do quê? Uma falta de organização de planejamento de vida, de saber o que eu quero, o que eu estou fazendo, aonde eu quero chegar, quais são as minhas metas, qual que é meu foco, né? Qual que é meu plano de ação, o que eu quero para o ano de 2019. E a gente coloca muita coisa assim, subjetiva, né? A gente coloca muita coisa assim que é muito ampla e a gente não acaba não sendo específico. E quando chega o final do ano, o que acontece? A gente tem uma desilusão, uma frustração, porque a gente não conseguiu alcançar aquilo que a gente gostaria de alcançar. Por quê? Porque a gente não foi específico, né? Então é isso que eu quero passar para você. Como ter esse sentido da vida, como encontrar o seu sentido da vida através da organização, através do dia a dia. Bem, você vê que nós, as pessoas, elas precisam de estar sempre com assim, ligadas a outras. A gente tem que estar sempre se comparando a alguém, a gente tem que estar sempre seguindo o que alguém fala, a gente tem que a gente é movido pela nossa ambiência. Lembra? Antigamente minha avó falava assim, né? Minha mãe também, diga-me quem tu andas que eu direi de quem tu és. Isso é verdade, né? É a nossa ambiência que nos faz, né? Se eu começar a andar muito com uma pessoa que gosta muito de vermelho, eu não gosto de vermelho, eu vou começar a olhar o vermelho de uma forma diferente, porque eu gosto daquela pessoa, aquela pessoa é uma pessoa querida para mim, ela gosta daquilo, então eu começo a olhar para aquele fato de uma maneira diferente. Então, quer dizer, a ambiência, o nosso ambiente, o que a gente vê, o que a gente faz, né, Bi? Ixi mesmo. O que a gente vê, o que a gente faz, é que nos leva a ser quem a gente é, né? E assim, eu cuido muito da minha ambiência, porque eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa muito aberta, né? Então eu já escancaro, comigo não tem essa assim, você não sabe do meu pecado, qualquer um sabe, né? Do que eu tô passando, do meu pecado, do que eu tô sofrendo, do que eu sou uma pessoa que falo muito, não sei se é a faculdade de psicologia que me ajudou um pouco, e eu falo muito, sabe? Eu falo das ventas, acho que falo até demais. Isso acaba te gerando, quando a gente fala demais, gera um certo compromisso, né? Porque quando você fala alguma coisa, você já gera aquele compromisso de ou você mudar, ou você deixar para lá, né? E assim por diante, né? Então a ambiência é o que faz a gente, é o que dá o sentido da nossa vida, é o que faz a gente seguir, né? Então o que ultimamente que está sendo assim muito perigoso, né? Que a nossa ambiência tem sido as redes sociais, né? E as redes sociais, ela é uma faca de dois gumes, né? Ela pode te destruir, ela pode te construir, né? Por quê?
A fofoca antigamente, a fofoca ela era fundamental para criar as comunidades, para criar os vínculos. Hoje em dia a fofoca ela se tornou algo muito banalizado, né? Então a gente fala da vida das pessoas, a gente fala dos problemas das pessoas, né? De uma forma banalizada, porque para que a gente tenha assunto, né? Para que a gente tenha o que falar, né? Você pode ver quando a gente tem um fuxico, né? Assim, é prazeroso, parece que eu não sei explicar, é algo assim do ego, né? Então, a gente está se moldando através da nossa ambiência, né? O ambiente que a gente está vivendo é aquilo que está fazendo a nossa vida, é o que está gerando a nossa vida, é o que está formando a nossa vida. Então a gente segue alguns heróis, algumas estrelas, alguns ídolos, alguns escritores, alguns líderes, políticos, religiosos, assim por diante. E isso vai galgando, pautando a nossa vida, o nosso ser, o nosso relacionamento comigo, o meu relacionamento comigo, o meu relacionamento com o mundo. Eu só consigo me relacionar com o mundo de uma forma sadia se eu me relaciono comigo de uma forma sadia, né? Então esse autocontrole, esse autocontrole que a gente só consegue esse autocontrole através de uma vida bem planejada, através de uma vida bem organizada. E hoje eu quero ensinar para você como você achar o sentido da vida fazendo coisas simples. Não são coisas difíceis. Até no curso muita gente fala assim, mas é só isso que eu preciso fazer? Sim, é só isso que você precisa fazer, né? Se você que está aqui agora, você que vai assistir mais tarde, depois vai lá para o YouTube, você que está vendo esse vídeo, você assim, ainda não tem um projeto de vida, um plano de vida, você ainda não tem um projeto anual, um plano para 2019, você começar aqui agora janeiro, você terminar dezembro, você abrir o papel de janeiro e falar assim, poxa, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu não fiz, né? Então, isso é algo que você consegue, através disso, através desses exercícios, você consegue encontrar um sentido da vida. Você consegue encontrar uma maneira, porque muitas vezes a gente fala assim, meu sentido da vida é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a família. Isso, claro, todo mundo, né, busca isso. Mas isso é algo assim muito muito assim, nosso projeto de vida mesmo, né? Nós estamos aqui, a gente vive para isso mesmo, né? Então, mas eu tô falando assim de projetos alcançáveis, projetos que a gente faz, que a gente sonha, mas que, ó, vocês estão escutando os periquitos? Aqui tem muito. Esse horário é o horário dos periquitos. Tá escutando? Então, algo que assim, que a gente quer conquistar, algo que a gente quer melhorar no nosso emocional, algo que a gente quer melhorar no nosso espiritual, no nosso físico, né? E assim por diante. Tá, 2019 começou, nós estamos terminando janeiro já, nós já vamos começar o mês de fevereiro, né? Eu fiz semana passada o meu plano de 2019, eu não gosto de fazer um ano antes, eu gosto de começar o ano, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A gente nunca sabe, assim, quais são os presentes que a vida nos dá. Então, eu gosto de fazer tudo assim, tudo em cima da hora mesmo, sabe? Então, semana passada mesmo, eu parei para fazer o meu projeto de 2019, o que eu quero para esse ano, né? E porque foi semana passada que eu abri o meu projeto de 2018, né? Então, e eu percebi assim que tudo que eu escrevi em 2018, tudo que eu planejei para 2018, eu consegui fazer, né? Então, isso te dá um ânimo, te dá um gás, né? Porque assim, eu gosto de colocar planos e metas que são alcançáveis, né? Igual no vídeo passado, e uma amiga falou assim pra mim, eu quero ser uma esposa melhor. Tudo bem, todo mundo quer ser, mas a gente tem que ser específico. E é isso que eu quero te passar. Então, vamos assim, primeiro a gente precisa tomar cuidado com a ambiência que está formando o nosso caráter. Claro, o caráter é uma coisa que a gente já tem, mas você sabe que a gente pode ir mudando a forma com que a gente pensa
de acordo com a nossa ambiência, de acordo com as pessoas com que a gente vive, de acordo com as pessoas, os nossos valores, eles podem mudar, né? Se eu convivo com pessoas intelectuais, eu vou pensar mais na intelectualidade. Se eu vivo com pessoas que têm uma alimentação saudável, eu vou pensar mais na alimentação saudável. Então, aí no seu Instagram, no seu Facebook, se você segue página de fofoca, se você segue cultura inútil, que coisa assim que degride o ser humano, essas coisas que não te elevam, isso aí você já pode começar a fazer. Dar one follow em tudo, né? Em tudo, né? Isso foi a primeira coisa que eu fiz ano passado, dando um one follow em tudo que não me serve, que não me agrega, que não me acrescenta. Por quê? Porque a gente acaba vendo, né? A gente acaba se conectando isso e o que acontece? Acaba contaminando a gente, né? E a contaminação, ela é terrível, porque muitas vezes nos pega despreparado. Eu falo assim, olha, eu não vou mais fazer fofoca em 2019, você não vai escutar nada de fofoca da minha boca. Mas se eu tô num ambiente que eu tô lá, que eu só curto site de fofoca, o que vai acontecer? Eu não vou aguentar. Por quê? Porque eu acabo sendo o quê? Contaminada. Então, os nossos pensamentos, eles vão de acordo com a nossa ambiência, né? A gente acorda de manhã, o que eu faço? Primeira coisa de manhã, quando eu levanto, a primeira coisa que eu faço, eu abro a Bíblia, para ver o que Deus quer me falar, né? Então, quero aqui compartilhar com você o que eu faço dar certo para mim. E que muitas pessoas, muitas vezes, não entendem por que é tão simples, né? Tão simples de fazer, mas assim, é algo muito lúdico, né? É algo assim muito palpável. E eu quero ensinar isso para você hoje, né? E você vai conseguir fazer também, é uma coisa muito simples, você vai ver como é legal, né? Daí você vai pegar depois lá em março, abril, você vai dar uma olhadinha de novo, como é que tá aquele teu projeto de vida, se você tá caminhando para ele, se não tá, se mudou alguma coisa, se não mudou, porque você sabe que sonhos mudam, né? Então, projetos mudam também e a gente tem que ter essa flexibilidade de estar mudando, de estar criando novas expectativas e novos planos, tá? Então, a gente não pode, primeira coisa, né, o ambiente que a gente vive, a gente não pode colocar as nossas expectativas, toda a nossa vida, os nossos planos nos relacionamentos, né? Por quê? Porque o relacionamento ele pode acabar, um filho pode vir a falecer, você colocou, os planos que a gente precisa fazer são planos pessoais, não palpados no outro, não ligados ao outro. Por exemplo, você não pode colocar uma meta para 2019 que você quer casar. Você não pode colocar essa meta porque não depende só de você, depende do outro. Isso é um sonho que você tem, né? Não é um projeto de vida para 2019, é um sonho, né? Tô dando um exemplo, tá? É casar, né? Então, é algo que está muito superficial. Você precisa de um namorado, você precisa de um noivo, você precisa encontrar o amor da sua vida para você poder casar, né? Então, não é um projeto que você vai ter certeza que vai acontecer em 2019. É algo que você tem certeza que você pode alcançar, que você pode conquistar, né? Um exemplo, quero emagrecer 8 quilos, né? Igual a minha amiga quer emagrecer 8 quilos. Então, é algo que ela pode alcançar. É certeza que isso é uma coisa que ela pode acontecer. Eu quero um projeto pessoal meu, profissional. Eu quero lançar meu segundo livro. Então, é algo completamente ecológico, que eu consigo, né? Que eu tenho certeza que depende só de mim. Então, a primeira coisa, não coloca os seus planos nas coisas, nem nos relacionamentos, não coloca no marido, não coloca nos filhos, porque amanhã eles podem não estar, né? Amanhã só pode estar só você. Então, é você com você mesmo. E você cuidando de você mesmo, você consegue cuidar das pessoas à sua volta. Você se relacionando com você mesmo muito bem, você consegue dar para o outro o melhor de você. Então, isso aí que a gente vai fazer não é egoísmo, né? Não é viver de forma egoísta. Não, é você viver de forma justa. Você dá para as pessoas
aquilo que elas merecem, que é o quê? Que é o seu melhor, né? E a gente consegue fazer isso nos monitorando a nossa vida, monitorando os nossos passos, monitorando os nossos comportamentos e monitorando aquilo que a gente, aonde a gente quer chegar, né? Final de 2019, eu fiz aqui para vocês mais ou menos como é que eu faço, tá? Claro que o meu tá escrito em outro lugar, tá? Aqui tá em branco, porque isso é uma coisa muito importante também, né? Os projetos que você tem, eles são seus, né? Eles não precisam ser compartilhados com ninguém, né? Eles são seus, é algo de você com você mesmo, né? É um relacionamento seu com você mesmo, para você poder se relacionar com o mundo, né? Então eu faço isso aqui numa folha de papel em branco mesmo. 2019 é assim mesmo que eu faço, sem trelelê, sem frescura. Gosto de colorir com o azul e com o rosa, que são cores que me marcam, né? O verde, o laranja, são cores que me marcam. Então, eu associo muito através das cores. Eu associo muito através dos aromas também, né? Então, coisas que eu preciso que sejam mais aceleradas, né? Eu estou sempre... cada vez que eu entro em contato com aquilo que é mais acelerado, a gente pode usar uma essência de alecrim, por exemplo, né? Que é algo que acelera. Algo que você quer, assim, que seja mais tranquilo, mais calmo, uma essência de erva cidreira, né? E você se conecta com aquilo, você sente aquele aroma, né? É algo muito simples. É muito simples. E é algo que dá super certo, dá super resultado, dá super retorno, né? O meu relógio, ele me lembra que eu tenho que respirar, né? E o melhor aplicativo que eu já achei. Sabe por quê? Porque às vezes parece que ele me entende. Eu tô assim angustiada, às vezes algum momento do dia que a gente tá angustiado, que a gente tá agoniado, ele fala assim, ó, lembre-se de respirar. É o momento que eu paro o carro, respiro, e tem um exercício certinho que a gente faz, né? E respira e volta, respira e volta. Aí você já consegue oxigenar o cérebro, já consegue acalmar e voltar à sua atividade. Então, olha lá. Você vai pegar isso aqui, um papel, e você vai escrever, né? Projeto de vida anual 2019. Foi assim que eu fiz o meu, tá? Então, lá em dezembro, eu vou abrir o meu projeto de vida e vou compartilhar, né? Eu só não vou compartilhar agora o do de 2018, porque eu não fiz isso no começo. Mas esse ano, né? Toda semana nós vamos fazer uma live e eu quero estar lembrando você desse projeto de vida que você fez para 2019, para o final do ano, para você poder chegar ao final de 2019 e falar assim, poxa vida, né? Caramba, consegui, né? Caramba, deu certo, caramba, foi fantástico. Então tá aqui. Então nós vamos começar aqui, projeto de vida no setor emocional, né? O que você quer melhorar no setor emocional, né? O que você quer alcançar no seu setor emocional, né? Depois, o setor familiar. O que você quer alcançar? Quais os projetos para sua família, né? No plano espiritual, né? No setor espiritual, no setor físico, no setor financeiro e no setor profissional. Eu vou tirar uma fotinho depois daqui como que eu faço e vou deixar publicado, né? Porque assim, você vai escrever todos esses setores porque é o que rege a nossa vida. O emocional, o familiar, o espiritual, o físico, o financeiro e o profissional, né? Então você vai escrever tudo o que você quer para 2019. Mas assim, não exagera. Não põe coisa assim que você acha assim que não sei se vai dar. Põe coisa que você acha que você tem certeza que você vai conseguir. Só que se você não monitorar, pode ser que se perca no meio do caminho, né? Então é isso. A primeira coisa é essa, né? E você vai começar a monitorar o seu dia, né? Não precisa você monitorar primeiro, se você não está acostumado, começa pelo dia. O que você tem que fazer aquele dia? Olha, hoje, por exemplo, eu sempre eu tenho já o plano que eu faço, que é anual, né? Então, eu já sei o que eu vou fazer nos primeiros 6 meses, o que eu vou fazer nesse mês, no outro mês e assim por diante.
Por exemplo, hoje eu planejei de ir no centro fazer várias atividades que eu tinha que fazer no centro. Passar a pegar uma receita, passar a pegar outro medicamento, passar a comprar um material escolar, só que não tive condições. Porque hoje foi um dia que fez 45 graus. Então eu falei, eu não vou sair nesse sol, né? Eu vou sair amanhã cedo, 8 horas da manhã, que tá mais fresco. Então, quer dizer, a gente tem que deixar flexível a nossa agenda, né? A gente não pode deixar a nossa agenda tão engessada. Por quê? Porque senão a gente acaba deixando e se perdendo no meio do caminho, tá? Muitas vezes, né, eu recebo muitas mensagens, assim, muitos e-mails de pessoas que querem, assim, fórmulas, que querem tudo, assim, muito mágico, né? E isso, infelizmente, não existe. Não existe sair da infelicidade de maneira mágica, não existe. Se você é uma pessoa, por exemplo, que é infeliz, você quer em 2019 ser feliz, é algo que depende só de você. Você não vê felicidade em nada. Você é uma pessoa que começa o dia, você tá doida para que o dia termine e você durma de novo, né? Você é uma pessoa que tá doida que chegue sexta-noite, né? Claro, todo mundo quer que chegue sexta-noite, né? Porque a gente gosta do final de semana. Mas se você vive só baseado nisso, se você vive só baseado que a vida passe logo, você é uma pessoa que não tá curtindo a vida. Por quê? Porque a gente não pode querer que o dia já termine, ele mal começou, né? Então, eu gosto muito de pautar assim, de medir a felicidade assim. Se eu tô curtindo o dia, se o dia tá passando e eu não tô vendo, então eu tô medindo que eu tô sendo uma pessoa feliz. Se eu tô percebendo que tá me irritando muito, o passar dos dias, o dia tá me irritando, se tá me aborrecendo, coisas pequenas me aborrecem, então quer dizer que eu tô sendo pequena, né? Então quer dizer que eu tô sendo infeliz. Então a felicidade, ela é uma decisão. Ela depende de você. Então, mas se eu tenho uma dor emocional, e isso a gente já tá misturando tudo, né? Mas é assim mesmo. É bom que a gente mistura tudo, porque daí a gente tira tudo da cabeça, põe num papel e as coisas começam a se organizar, né? Eu sempre falo assim para as minhas alunas, compra um caderno, né? Eu gosto desses aqui que tira as folhas. Aí eu só esqueci o nome, ele tira e ele põe as folhas, né? Então, eu gosto desse caderno. Escreve tudo que vem na sua cabeça. Escreve tudo. Então, de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu abro a Bíblia, né? E aí eu vou conversar com Deus. E o que ele fala pra mim, eu vou escrevendo, porque pode ser que amanhã eu precise disso, que ele me falou hoje, né? Então, assim, a gente vai conseguindo dar o sentido que a gente tem, né, na vida enfim, e no nosso projeto de 2019, tá? Então, assim, as fórmulas mágicas, então não existe, né? Tem gente que faz acordo, né, com Deus, olha, né, promete um monte de coisa, né, para receber outra, né? Isso, assim, tem um outro sentido, tem um outro contexto, né? Mas muitas vezes a gente acaba fazendo isso de forma inconsciente e a gente acaba fazendo essas permutas com Deus, né? E isso, assim, é algo que nos prejudica muito, né? Por que nos prejudica? Porque muitas vezes a gente está sendo injusto, né? Outra coisa também que não tem fórmula mágica para isso, e o que tem, assim, é o dia a dia, é a falta de aceitação da sua situação real de vida, né? A situação que você está passando na vida hoje, né? A situação que você vem enfrentando na sua vida hoje. Então, essa situação de vida, a gente precisa ter aceitação dela, porque quanto mais a gente aceita aquilo que vem, mais fácil é da gente conseguir viver, né? Não se preocupa, né? O tempo fechou, o tempo armou, você planejou, não se preocupa. Tudo passa, né? Ninguém sofre a vida inteira, ninguém é feliz a vida inteira, né? Lembre sempre de uma coisa, tudo passa. A infelicidade passa, o momento passa e a gente há tempo para tudo, né? Então, quanto mais aceitação a gente tiver da nossa situação real de vida, mais feliz a gente consegue ser,
né? Porque daí a gente consegue, a gente aceitando aquilo que a gente tem, lutando a favor, né? Lutando ao seu favor, né? Não colocando prazos simplesmente assim inalcançáveis, né? Porque isso é tortura, é masoquismo, né? É masoquismo. Então, assim, a gente vai alcançando a maturidade, né? A gente vai vendo, assim, que a gente vai pensando diferente, a gente vai raciocinando diferente, a gente vai ver mais pra frente, assim, você vai parar no final do ano e falar assim, poxa vida, né? As coisas que me irritavam lá em 2018, esse ano agora não me irritaram. Quer dizer que eu avancei, cresci, né? Então, a gente vai criando, sabe o que? Na nossa volta, a gente vai criando a liberdade de ser quem a gente é. A gente vai criando a liberdade de pensar como a gente quer, de agir como a gente acha que deve agir, né? Dentro dos nossos valores. E muitas vezes a gente fica parado, por quê? Porque nossa ambiência nos exige o quê? Nos exige alguns comportamentos que não são nossos. Mas a gente está vendo todo mundo fazer, a gente acaba fazendo por quê? Por causa da ambiência que a gente está. Então, quando a gente planeja a nossa vida, a gente começa a ter mais liberdade. Por quê? Porque você sabe que você tem um foco, você sabe que você tem uma meta, você sabe que você tem um plano, você sabe que você tem um compromisso com você mesmo e você tem que alcançar esse compromisso, que eu vou falar uma coisa pra você. Eu já corri muito tempo, né? Agora eu não corro mais. E quero voltar a correr, mas na época que eu corria, assim, não existe uma sensação melhor que aquela que quando você vence a si mesmo. Você venceu o outro, não existe nada mais que te preenche mais quando você vence a si. Quando você tem um autocontrole, quando você tem, assim, a direção da sua vida. Quando você começa a viver e perceber, assim, que você não está vivendo para o outro. Você está vivendo para você, porque você sabe que você sendo melhor, o outro vai ter o melhor de você. Né? Então, quer dizer, isso é o que deve, assim, sempre estar em volta da gente. Né? E a gente vai se tornando pessoa livre. E quanto mais livre a gente é, mais maturidade a gente tem. Né? E quando a gente dá muita importância para o que os outros falam, porque que as pessoas estão... Eu tô suando, ó. Porque as pessoas estão falando ao meu respeito, porque isso, por quais comentários que tá tendo, porque, nossa, ela tem horário para tudo. Não tem problema. Dane-se, né? O compromisso que você tem é com você, né? Você tem um compromisso de ser feliz? Vai ser feliz. O que está te impedindo, né? O que está te impedindo, né, de você ser feliz? É hoje, é agora. Não é amanhã, não é ontem, não é... É agora, é hoje, é nesse momento, é agora, né? É hoje que a gente está falando, né? A gente faz um plano para a gente viver a cada dia. A gente tem uma meta, a gente tem um trajeto e a gente tem... Os dias são as tarefas, né? E a gente vai vendo como que é gostoso viver. Porque a gente tem aonde ir, a gente tem onde a gente quer chegar. Porque se a nossa vida foi ceifada antes, não tem problema. Eu tinha um lugar que eu queria ir, eu tinha algo que eu queria fazer que era maior. Né? Eu não estava correndo sem saber para onde e indo além de mim mesmo, além daquilo que eu posso dar. Né? Então, quer dizer, o plano que a gente tem de vida, né? Eu tenho alguns planos meus mudaram esse ano, mas os planos que a gente tem de vida é o legado que a gente deixa, né? E a gente precisa pensar nisso, né? Eu achava que isso era uma baita de uma bobeira, você sabe? Mas eu tô chegando na metade da vida, né? Eu já passei dos 40, então eu tô chegando na metade da vida, já passei da metade da vida, e eu tô vendo o quanto isso é importante, né? O quanto isso é fundamental, né? Então, a gente tem que cuidar o que a gente vê. Muitas vezes esse negativismo que a gente está olhando, ele nos transmite, né? Eles nos transmitem uma energia que é suficiente para sobressair aquela hostilidade, gerar confrontos. Porque você imagina assim, a força negativa que às vezes você gera através do pensamento, isso é inerente do ser humano. A força negativa, o que acontece? Quando você
perde a paciência no trânsito, o que acontece? Você joga algo, você emana algo, você emana vibrações, você xinga alguém no trânsito, você emanou vibrações. Se você torna isso físico, né, você imagina você emanando vibrações negativas, você torna isso físico, você imagina como se fosse um dragão, como se fosse fogo, você imagina quantas pessoas que você não está atingindo, né? Então a gente começa a cuidar com isso também, né? E a gente começa a cuidar com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente fala e com as coisas que a gente, tudo que a gente faz pro outro é aquilo que a gente gostaria de, se a gente viver essa regra de ouro, né? Tudo que a gente faz pro outro que a gente gostaria que fizesse para nós, o mundo ia ser diferente, né? Olha o Léo no banheiro. Então, não vamos confundir assim emoção, né? Muitas vezes a gente tem momentos de tristeza com infelicidade, né? Infelicidade é a gente escolheu ser infeliz ou a gente escolheu ser feliz. Emoções a gente tem. Durante o dia a gente tem tristeza, a gente tem alegria, a gente tem vários tipos de emoções. E é normal. E outra, todas as nossas emoções, elas são efêmeras. Ninguém vive alegre o tempo inteiro, ninguém vive triste o tempo inteiro, é tudo efêmero, né? E a gente aprende a controlar essas emoções de uma forma mais tranquila, né? Por quando a gente tem algo que a gente, por exemplo, quando você tem isso, quando você tem o seu projeto de vida escrito, quando você tem esse sentido da vida já escrito, né? Então eu sempre imagino assim, se alguém pegar meu projeto e meu caderno no final do ano, né, e eu não estiver mais viva, né, o que eu ensinei, né? Então essa liberação desse campo energético nosso, a liberação dessa nossa energia, ela se dá através disso, dessas tarefas que a gente faz no dia a dia, nesses momentos que a gente tem do dia a dia, né? Então assim, o ego, ele adora, assim, o ego, ele adora, assim, culpar a gente, né? Quem tem um superego muito inflamado, gosta muito de culpar a gente, de apontar o dedo pra gente o tempo inteiro. Julga a gente de uma maneira, assim, muito... o nosso superego nos julga de uma maneira, assim, muito trágica, sabe? Muito, assim, injusta, muitas vezes, né? Então, e a gente muitas vezes dá ouvido para ele, né? Então, quando a gente deixa mais, por isso que a meditação, o exercício de meditação, ele é fundamental, porque a gente consegue deixar esse superego ele fluir mais, a gente consegue se centrar mais no ego e deixar mais o nosso inconsciente vir, o nosso inconsciente vir de uma maneira mais tranquila, né? E gerir a nossa vida e tudo que a gente quer fazer, o que na verdade é a aceitação da vida que a gente está no momento, né? Aceitar o dia, né? E assim por diante. Então, percebe o que tem te irritado, o que tem te perturbado, até que ponto você tem se conhecido, até que ponto você tem se buscado, até que ponto você porque tem gente que muitas vezes fala assim pra mim, mas tudo que eu quero na minha vida é paz, né? Mas busca outra coisa a não ser a paz, né? E tá em busca de confusão, né? Tá em busca muitas vezes de algo que não tem nada a ver com a paz. Então, assim, buscar paz todo mundo quer, né? Mas a gente precisa ser mais específico. Olha, essa semana, né, eu não vou dar notícia ruim de ninguém para ninguém. Não vou fazer fofoca, né? Aí você vai ver que ela vai perdendo sentido, né? Você vai ver que ela vai... Eu deixei de tomar Coca-Cola, né? Porque tem muito sódio e acaba inchando. Aí você vai vendo que com o passar do tempo, aquilo vai deixando, porque eu sou viciada em Coca, né? Assim era, né? Que eu já deixei de tomar. Aí você vai vendo que aquilo vai perdendo sentido para você. Não vai mais. Você vai substituindo, você vai vendo que tem outros gostos, né? Então isso é muito importante, né? Então esse meu projeto de 2019 na área física é deixar a Coca-Cola,
né? Então eu quero chegar lá em dezembro e falar assim, olha, não tomei Coca-Cola, né? Assim, fui controlada, né? E é isso, né? A gente, nossos ímpetos de raiva que causam ansiedade, é o nosso descontrole, quando a gente tá a ponto de explodir, esse nosso autocontrole a gente consegue através de um... Não tem problema. A gente consegue através de um projeto de vida que é simples de fazer. Eu vou colocar uma fotinho ali. E como que a gente consegue monitorar esse projeto de vida né, e a gente colocar prazos, né? Interessante a gente colocar planos, prazos, né? E as tarefas que a gente tem que fazer, o que eu não gosto de fazer, o que eu preciso fazer, por exemplo, atividade física, né? Tem muitas pessoas que não têm o hábito. Então, se é algo que você pode colocar no seu projeto, que é algo que depende só de você, né? Então é isso, né? A gente vai encerrar. O sentido da vida, a gente consegue medir o sentido da vida através dos nossos planos de vida, através dos nossos projetos de vida. E a gente só consegue ter um projeto de vida quando a gente tira da mente, tira da cabeça e organiza ele. E é algo que a gente consegue aplicar, algo completamente aplicável, como emagrecer, como deixar de tomar coca, como guardar R$5.000 para ir viajar. E são tudo coisas assim aplicáveis, são tudo coisas, ferramentas básicas, e são coisas assim muito simples que a gente pode conseguir, né? Que a gente tem, e os sonhos também você pode colocar, né? Em 2018 eu queria, meu sonho era ir para um condomínio fechado, onde o Léo pudesse andar com bicicleta, deixar o iPad. Essa casa aqui tá muito grande para mim, e eu que passo roupa, eu que limpo, né? Então, assim, eu tá me sobrecarregando muito, eu não consigo muitas vezes responder a todos os e-mails, responder todas as mensagens. Por quê? Porque às vezes eu fico muito envolvida aqui, então eu queria ir para uma casa menor. E era meu projeto de vida em 2018, né? E eu escrevi lá, né, na parte familiar, mudar para uma casa menor, ter uma vida mais simples, uma casa mais simples e que fosse assim mais segura, né? E é algo que eu consegui, né? Era uma coisa assim muito difícil de conseguir aqui, né? Uma casa assim, e consegui, né? Porque eu fiquei em cima daquilo, sabe? E o universo, ele conspira a favor da gente, né? Ele vai conspirando, né? Ele vai te guiando, né? E todos os meus projetos de vida, né, eu gosto sempre no final, eu gosto de colocar Mateus 7,7, né, que Jesus, né, fala assim, pede e ele te dá, né, busca e você vai achar, bate e ele vai abrir, né. Se eu que sou mãe, que tem uma essência que não é, que tem uma essência má também, né, eu tenho essência boa e essência má, né, através do pecado original, a gente tem, todos nós, seres humanos, temos a essência boa e mal. Se a gente que é mal sabe dar as melhores coisas para os nossos filhos, então você imagina Deus, né? Se ele não tem os melhores sonhos pra gente, então a gente precisa fazer por onde, né? Então, você fazendo a sua parte, eu fazendo a minha parte aqui, ele lá em cima, ele faz a dele também. Você pode ter certeza absoluta, mudo de nome, olha, quando você faz a sua parte bem feitinha, ele faz a dele, né? Porque se a gente quer mal, dá as melhores coisas aos nossos filhos, se ele que é Deus, que sabe tudo, que nos ama infinitamente, que não tem essência má, imagina o que ele não deseja pra gente, só o melhor, né? Então fica aí com essa mensagem, e eu vou deixar a fotinho do projeto, de como eu faço, e começa hoje, não precisa ser amanhã, pode ser agora, né? E depois você passa para o caderno, depois você vai escrevendo, e você vai ver que como o sentido da vida muda. Boa noite, até terça que vem. Tchau. Ah, tem uma novidade.
A partir do dia 4 de fevereiro, às segundas-feiras, às 16h30, nós vamos estar na Rádio Coração, falando, dando dicas, né, no programa Lar Docilar, comigo e com o Zair. Então, nós vamos estar dando dicas. A louca. A louca, ela late pro nada, né? Então, é isso aí. Um beijo. Até semana que vem, terça-feira. Tchau.